Boa noite. Eu sou a Carolina Lagoa e hoje eu tô aqui no Novo Mercado para falar com vocês de um assunto que algumas pessoas já sabem, outras nem sequer têm noção da importância desse tema. Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, Carol, Lei Geral de Proteção de Dados, será que isso vai impactar no meu negócio? Eu tenho certeza que sim. E hoje eu quero conversar com vocês de uma forma mais leve, trazendo um pouquinho desse assunto, do porquê que a gente está, por que o Brasil, né, o nosso país que já estava atrasado com relação a uma lei que protege os nossos dados pessoais, por que agora as empresas têm que se preocupar? Ó, e quando eu falo em empresas, muita gente fala, não, mas o meu é um pequeno negócio, será que eu tenho que me preocupar? Sim, você também tem, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto hoje. Então, boa noite para as pessoas que eu estou vendo aqui. Tem gente nova no Novo Mercado. Hoje eu estou sentada na cadeira como professora, mas também sou aluna, então já quero agradecer a oportunidade de estar aqui transmitindo um pouco do conceito de privacidade e proteção de dados para vocês. Só me apresentando novamente, eu trabalho numa empresa, numa consultoria de TI focada em segurança da informação e colaboração em nuvem. Eu sou co-founder da YTech e também estou como presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados aqui da UAB de Santos, cidade onde eu moro. Nós somos os nossos dados. Mas, Carol, uma lei que protege dados pessoais. Geralmente, quando a gente pensa em lei, a gente já vem logo pensando no caráter, né, de eventual multa, ou de uma sanção, ou de uma fiscalização, ou de alguma punição, né? Mas fica calmo que essa lei ela veio proteger algo diferente. E vocês vão entender o que eu quero falar aqui. Vou fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente aqui. Você se lembra aonde você estava 2 anos atrás, nesse mesmo horário, 7 horas da noite? Ou qual foi a última compra que você fez no supermercado? Há uns 3 anos atrás, nesse mesmo dia? Eu, Carol, não lembro, e acho que bastante gente aqui também vai falar, não, eu não lembro disso, impossível lembrar. E a gente pode até esquecer, mas o supermercado, a operadora por onde você comprou a sua passagem, que você fez o seu, traçou ali o seu itinerário, a ficha de atendimento médico, tudo isso sabe muito mais da gente do que nós mesmos imaginamos. E quando eu quero dizer isso, não é que a gente não se preocupe com isso, é que toda essa informação, né, que hoje o Big Data, né, a análise dos dados faz, ela não faz sozinha, ela vai fazendo com aquele rastro que a gente vai deixando, né? Onde a gente passa, a gente está deixando um rastro. Então, hoje eu cheguei aqui, postei lá no meu Instagram e marquei a localização do Novo Mercado. Ontem, eu fui jantar com a minha filha, que está de férias, e marquei a loja de roupa que ela estava usando. Então, todas essas nossas informações que estão ali, elas dizem muito mais sobre quem nós somos e o nosso perfil de consumo, do que, de fato, sobre nós, pessoas em si. E para eu dar um pouquinho do exemplo de tudo isso, né, do que estar por trás de uma mídia, por trás de um algoritmo, vocês, né, aqui do marketing digital, mais do que ninguém, entendem o poder do algoritmo nas nossas vidas, né? Eu coloquei aqui um exemplo que não é algo tão atual, né? Ele nem mais tá, né, como presidente dos Estados Unidos, mas foi o escândalo da Cambridge Analytica no caso da eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Todo mundo participou, né? Facebook. E tudo isso para mostrar que sim, de certa forma, nós somos seres manipuláveis. E tem algum problema a gente chegar na farmácia e gritar o CPF achando que vai estar ganhando um desconto? Eu, Carol, sei que eu estou dando o meu desconto e quando a gente dá algum dado nosso para ganhar alguma coisa ou para ter um desconto, nós estamos sendo o produto. Guardem isso com vocês. Qualquer coisa que a gente baixa na internet, qualquer coisa que a gente... qualquer tipo de desconto que a gente está tendo, a gente está pagando com a nossa informação. Um exemplo mais para a galera do marketing, quando a gente faz o tal do e-book, né, que é uma isca, o Ícaro fala bastante, né, desse formato de produto, os e-books nada mais são do que a gente disponibilizando algum conteúdo ali, para quê? Para depois a gente ter esse lead, né, para quando essa pessoa baixar o nosso e-book, a gente conseguir estar ali mandando mais conteúdo focado no interesse daquela pessoa. Então, de certa forma, eu baixei, mas você sabe algo sobre mim. Você sabe que a Carol adora marketing digital, você sabe que a Carol ela é formada em Direito, mas que, de fato, hoje ela está trabalhando com privacidade e proteção dos dados. E você nem precisa conhecer a Carol para isso.
Você pode simplesmente acessar, dar um Google com o meu nome, você pode simplesmente perceber que eu estou aqui no Novo Mercado e ter acesso a essa informação. Então, hoje, tudo que a gente acha que está muito na rede, eu quero que vocês tenham a ciência de que, sim, está, e se está, a gente está sendo o produto. Não tem problema nenhum, tá? Quando eu vou na farmácia que lembra que eu tenho que comprar o rinossoro da minha filha porque tá, sei lá, com quanto de desconto, eu adoro. E para mim tá ótimo, porque se ela não me avisasse, eu iria esquecer. Mas eu tenho que estar ciente. Eu tô dando muito exemplo do farmácia porque é algo do nosso cotidiano. Ontem eu estava vendo uma decisão, apesar, a gente já vai chegar um pouquinho mais ali adiante para falar das multas da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ontem mesmo uma super rede de farmácias aqui do estado de São Paulo foi multada porque está fazendo a coleta de dados sem utilizar um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o princípio da transparência. A gente tem que, sempre que for coletar algum dado, falar para a pessoa o porquê a gente está coletando aquele dado e qual será o uso daquele dado. A gente já vai chegar mais lá para frente, tá? Tem muito escândalo de multa, Facebook lá fora, e essas multas lá de fora, por que, Carol, você está falando que aqui ela foi multada, a farmácia foi multada, mas ainda não com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Porque o Brasil ele é um país atrasado nesse assunto. A nossa lei, ela entrou em vigor em 18 de setembro do ano passado, mas lá fora, os países eles já estão mais preocupados com a privacidade e proteção de dados, então o que aqui agora está sendo mais falado, lá atrás já era, em outros países já é bem difundido há algum tempo, tá? Facebook, então, todo dia é um escândalo diferente, né? Mas são plataformas que ganham dinheiro com o uso da nossa informação. Não é segredo para ninguém, a gente sabe disso, mas é bom que todo mundo fique ciente. Eu deixei aqui o QR Code para quem quiser dar uma olhada na lei. Eu vou ter que ler a Lei Geral de Proteção de Dados inteira? A não ser que você precise entender algum artigo da lei, você não precisa ler, basta você conhecer, saber que tem uma lei em vigor que vai impactar os nossos negócios. E eu digo mais, quem souber, quem trabalhar essa cultura da segurança da informação, quer no seu produto, quer na hora que você vai oferecer um serviço, se você trabalha com marketing, você vende sites, já é um diferencial. Hoje as empresas, a privacidade e a proteção de dados, ela está sendo, a gente ainda não tem aquele carimbinho, né, que diz que você é certificado e que você é um profissional que se preocupa com isso, mas na hora de você se apresentar, isso faz toda a diferença, tenham certeza. Então aí, quem quiser escanear a lei, para depois a gente falar mais um pouquinho sobre ela, mas hoje o nosso bate-papo vai ser bem mais leve, a gente vai falar mais sobre cultura e os impactos dela, mas eu trouxe a lei aqui para vocês. Estou vendo algumas pessoas falando ali sobre uso de CPF, cadastro de cartão fidelidade, esses programas de cashback. Obviamente, hoje o que tem mais valor é você atirar no lugar certo, né? Então, você não vai querer vender fralda para Carol, que está com uma filha de 6 anos. Então, se você souber que ali a Bianca já tem 6 anos, talvez seja mais fácil você vender para mim fidget toys, aquela moda dos negocinhos que você aperta. Mas tudo isso é porque a gente fala e a gente precisa estar... A gente não pode ser manipulado sem que a gente saiba que os dados são nossos. Então, entrando um pouquinho no que a lei fala, um dos artigos que eu quero falar com vocês é o artigo 52, que fala um pouquinho das multas. Ai, Carol, mas por que sempre multa, né? Você falou que não era apenas multa. E não é. Mas é que todas as abordagens hoje em dia, já que a lei ela começa a multar dia 1º de agosto do mês que vem, elas estão sendo muito focadas no valor das multas. As multas da Lei Geral de Proteção de Dados, elas variam de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões. E uma coisa muito importante é que essas multas elas são por infração. Então, não acha que você vai ser multado num dia e no dia seguinte você não vai ser. Se o dano continuar sendo causado, apesar do diretor da Autoridade Nacional falar, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai ser uma indústria de multas, as multas estão previstas e a gente tem que começar a se preocupar um pouquinho com isso. Então, a gente tem desde a advertência, mas se acontecer alguma coisa eu vou de cara ser multado? Não. A gente vai seguir o caminho, né? O administrativo, você vai ser advertido, vai ter direito à resposta e depois, eventualmente, você pode ser multado pela ANPD. Outra coisa que eu acho super interessante falar para vocês que estão aqui, algumas coisas o dinheiro paga, né? Então, se a gente for falar, o Google foi multado em, sei lá, 70 milhões
para o Google é nada, né? Tem empresas que se você fala, nossa, essa multa é muito alta para mim, às vezes a pessoa dá um jeito, mas a imagem, né, o dano que é na reputação da imagem da nossa empresa, isso não há dinheiro que pague. Então, um dos artigos da lei, um dos incisos aí, que é o inciso 4º, ele diz da publicização da informação logo após a infração. Então, isso daí são coisas que talvez o dinheiro não pague e, por isso, evitar qualquer tipo de incidente já é diferencial. O dano reputacional, é isso mesmo. É isso daí. Muito legal, depois eu vou tentar ver os comentários. Agora que a gente já sabe um pouquinho, né, da quantidade de como são as multas, que são desde advertências para bater na sua porta e perguntar se você está se preocupando com o dado do teu cliente ou se você está, de certa forma, você está tomando as medidas de segurança mínimas necessárias possíveis, né? A gente vem aqui trazer uma estatística de que são mais de 19 milhões de empresas aqui no Brasil. A gente deu uma atualizada nesses dados agora há pouco, sendo que 91% são pequenas empresas. E por que eu estou falando muito de pequenas empresas? Porque o impacto não é só nas grandes empresas. Você não precisa ser um Google da vida para ter que se preocupar com o assunto privacidade e proteção de dados. Então vamos lá. A gente já sabe que a lei está em vigor desde o ano passado e que as multas começam a ser aplicadas agora, dia 1º de agosto. A lei diz que as multas elas valem para os negócios. A lei se aplica para negócios online, mas também para os negócios offline. Então, caso tenha alguém aqui, mas eu não trabalho com marketing digital, o meu negócio não está online, eu só estou ali, tenho uma mercearia, mas você também vai ter que se adequar, porque de certa forma, se você tiver uma boa análise de dados, você consegue ali pelo pedido que a Carol faz toda semana com o seu Zezinho do Hortifruti, você consegue saber se eu gosto mais de tomate do que de banana, de repente você consegue pelo meu comportamento saber se eu sou vegana ou se eu sou a moda Ícaro de Carvalho, que adora carne, sushi, todas essas coisas. Todo mundo tem que se adequar, se você estiver no online e no offline. Então, guardem bem isso, é para todo mundo. Mas a minha empresa sou eu, uma eu presa. Você também, se você coleta dados, você tem que se adequar, tá bom? Vamos falar um pouquinho das figuras que a gente tem dentro da legislação. Aqui na nossa legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei inspirada num regulamento europeu, na GDPR. Muita coisa a gente se inspirou, né? Graças a Deus a gente teve o respaldo de uma legislação super séria e outras a gente está tentando evoluir de acordo com as demandas do nosso país. A lei ela traz 4 figuras importantes. O titular do direito dos dados, no caso, eu, Carol, quando vou na farmácia fazer uma compra, eu sou o titular do meu CPF. Ela traz a figura do controlador, que é a pessoa que coleta o dado. Então, você que trabalha com marketing, você vai fazer uma campanha para o seu cliente. O cliente coletou os dados, né? Está coletando o dado ali através de uma plataforma, de uma campanha para segmentar uma base de leads. O cliente é o controlador e você, como agência, você está operando os dados. Então, a gente tem o titular, a gente tem o controlador, a gente tem o operador e a gente tem o encarregado de dados. Essa figura do encarregado de dados, que é o DPO lá fora, né, o Data Protection Officer, ela é uma figura que ainda está sendo um pouco discutida, mas que toda empresa vai ter que ter. É aquela pessoa que vai ser o elo, a pessoa que vai ser o agente responsável por conversar com a NPD e com o titular dos direitos. Então, se eventualmente, espero que ninguém tenha, mas se houver algum incidente, sempre vai ter que ter essa figura para falar, tanto com a autoridade quanto com o titular dos dados. Essa pessoa vai poder ser um contratado do seu negócio ou você pode contratar na figura, na modalidade de serviço, como o DPO as a Service. Se você paga, você contrata e paga pelo uso. Então, toda empresa vai ter que ter. A gente está aguardando algumas regulamentações da NPD para saber se pode ser pessoa física, se tem que ser uma empresa, se pode ser PJ, se pode ser você. Mas é importante que todos já saiam daqui sabendo que a gente precisa ter um canal de privacidade dentro do nosso negócio. Na minha empresa, por exemplo, eu criei o canal privacidade@meudominio.com.br. Tem empresas que estão criando dpo@.com.br. Então, vocês fiquem à vontade
à vontade, mas saindo da aula, já vai lá no seu site, já sobe ali, já entra ali, eu não sei onde o seu domínio está hospedado, mas já pede para criarem um e-mail que vai ser o seu canal de privacidade, tá bom? Depois eu vou conversar e depois eu vou tentar ver essas perguntas que eu me perco. Mas, Carol, o que são os nossos dados pessoais? Os nossos dados pessoais são tudo que dizem respeito à pessoa natural viva. O meu CPF, a minha foto, o meu endereço, a minha localização, todos os dados que conseguem identificar a gente de certa forma são dados pessoais. A lei, ela trata exclusivamente de dados pessoais de pessoas vivas. Dentro da categoria desses dados pessoais, a gente pode dividir em 2 segmentos: os dados pessoais e os dados sensíveis. E o que são os dados sensíveis? São todos aqueles dados que sempre que você for coletar, você tem que ter um cuidado especial. Vou dar um exemplo para vocês. Orientação sexual, religião, filiação a sindicato, são dados que a lei trata com maior cuidado porque podem, de certa forma, se usados de maneira incorreta, serem usados para fim discriminatório. Dado de saúde, todos esses dados, caso vocês precisem coletar, coletem no momento específico que houver o tratamento do dado. Não vai subir um formulário para cadastrar um cliente num evento de marketing e perguntar onde ele mora, com quem ele mora, quantos filhos ele tem, se ele é católico, não. Você coleta o mínimo necessário e você só coleta esses dados se for indispensável para aquilo que você está fazendo, tá bom? Isso é importante a gente falar. Biometria, dado sensível, então tudo isso que diz respeito à forma como o nosso dado vai ser utilizado e se ele vai ser utilizado para um fim um pouco para chegar mais certeiro na gente, tem que ser tratado com mais cuidado, tá bom? Tem gente perguntando sobre como se adequar. Só vou fazer um retorninho aqui para o começo da aula para vocês anotarem esses 4 conceitos que eu já falei para quem está chegando agora, para isso ficar bem na cabeça. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica para modalidade online e offline. Na lei a gente tem 4 figuras: o titular dos dados, o controlador, o operador e o encarregado de dados. A lei ela distingue os dados pessoais dos dados sensíveis, que devem ser olhados com mais atenção, e a lei já está em vigor, mas as multas passam a ser aplicadas agora a partir do dia 1º de agosto. Tem bastante gente aqui falando, né, que é profissional de TI, que vai prestar consultoria, que é DPO, então isso é bem legal. Miriam, essa tua pergunta não está saindo aqui da tela, então eu vou responder para você. Você pode enviar as promoções da semana, eu adoro receber as promoções também. Você que não tem, né, uma loja online, só tem ali o seu serviço físico. Você pode, desde que, de certa forma, você tenha o meu consentimento, que eu queira receber a informação. E se em algum momento eu falar para você que eu não quero mais receber, aí sim você não pode mais estar tratando esses dados, né? Mas você pode sim. Dado de criança e adolescente também é considerado, tem um capítulo especial para falar desses dados. Evitem coletar, eles precisam da autorização dos pais ou do responsável legal. Então, é para a gente se preocupar um pouquinho mais. Dados anonimizados, a lei traz essa figura, então, quando a gente faz algum tipo de campanha, eu estou falando muito em campanha por conta do segmento de grande parte dos alunos aqui do Novo Mercado, mas os dados anonimizados, eles a lei não se aplica a eles. Então, se eventualmente você precisa fazer alguma coisa para conseguir ter dados, eu quero saber quantas mulheres no bairro do Gonzaga compram determinada marca. Se esses seus dados forem trabalhados e você divulgar esses dados de forma anônima, que não consigam bater na porta da minha casa e falar, Carol, você está nessa lista, vocês podem fazer. Então, sempre que o dado for anonimizado, nome sem o sobrenome, os 3 primeiros números do CPF sem os últimos números. Isso é uma forma de você conseguir, ainda assim, né, ter as suas estatísticas, prestar o serviço e não infringir nenhum direito do titular. Tá bom? Dado de saúde também, são dados sensíveis por conta de fins discriminatórios e porque é uma informação, não quero contratar tal pessoa porque é portadora de alguma deficiência. Então, esse tipo de coisa, a lei dá um tratamento mais especial. E quando eu falo muito tratamento de dados, eu quero que todo mundo entenda aqui que desde a hora
que a Carol deu o CPF na farmácia, ou desde a hora que você captou aquele lead baixando um e-book ou de uma campanha de marketing que você tenha feito, esse dado ele já está sendo tratado. Então eu coloquei aqui, né, qual é o ciclo do tratamento de dados. Então a gente tem a fase da coleta, a fase da recepção, processamento, reprodução, utilização, armazenamento, classificação e eliminação. A gente não tem que se preocupar só com a coleta. A lei diz que você tem e que você pode tratar os dados desde que eles tenham uma finalidade específica. Então, se eu estou fazendo aqui uma campanha ou eu estou divulgando uma vaga, estou cadastrando currículos para uma vaga de assistente financeiro, assim que a vaga ela for preenchida, eu não posso mais estar tratando esses dados. Como fazer isso? O dado ele sai da sua base. Ah, Carol, mas eu deletei, não tenho nem mais backup. Eu deletei, só está no backup. Não interessa, o backup ele é reversível e a lei diz que o dado ele só não está mais ali depois que você não consegue trazer esse dado novamente. Um backup, por ser reversível, muitas vezes tem que ter uma preocupação especial também. A Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas falam, nossa, mas essa lei ela veio para atrapalhar ainda mais, né? Nossa, é tão difícil, os projetos de adequação à lei, eles são tão caros. Mas essa lei ela veio trazer mais segurança. E ela não é uma lei que veio falar que ninguém mais vai poder trabalhar, que a gente não vai mais poder mandar e-mail marketing, ou a gente não vai mais poder enviar mensagem, como foi a pergunta da Patrícia. Essa lei ela veio trazer transparência e fazer as coisas, os negócios trazerem mais segurança, né? São 10 bases legais. A lei ela traz ali 10 bases legais. E se você conseguir enquadrar a tua coleta, o tratamento do dado pessoal em uma dessas bases, você pode continuar fazendo o seu trabalho. Ai, Carol, mas qual é a base? As bases elas não têm hierarquia entre si. Eu separei três itens que eu acho que são mais focados, né, no que a gente faz por aqui. E eu vou trazer para vocês o primeiro item, que é o consentimento. A gente lembra, né, há muito pouco tempo atrás, todo mundo coletava dados a todo instante, a gente preenche trocentos formulários e às vezes aquela opção, tem gente falando aí do opt-in, aquele bannerzinho onde a pessoa tem que dar o aceite, né, consentir, ele muitas vezes vinha clicado. Isso não é um consentimento expresso, inequívoco. Então a lei ela vem falar, olha, o consentimento você tem que mostrar que o consentimento foi dado para a pessoa, né? E que ela aceitou por livre e espontânea vontade. Não tem mais aquele por livre e espontânea inação, né? Já estava clicado, não. Agora quem tem aqui no seu site, está captando alguma coisa, já também vai lá, coloca direitinho, desclica, né? A opção do opt-in e deixa a pessoa dar esse clique para que a manifestação seja inequívoca, tá? O Cláudio está perguntando com relação aos e-mails coletados, se precisam confirmação de e-mail. Tem alguns leads. A confirmação que você está falando, com certeza, não é a confirmação de leitura, é o consentimento. Para a base legada, que é aquela base que a gente tem lá antes do início da lei, o artigo 63 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele diz que a autoridade nacional, que é a ANPD, ela ainda vai regulamentar algumas coisas, né? Então, por exclusão, a gente tem duas saídas. Ou sente e espera, ou vamos tentar ajustar, né, para que essa base legada ela se enquadre na nova lei. Então, o que eu tenho feito, que eu tenho visto muita gente fazer, é você conversar com a sua base, falando para ela, olha, a gente se preocupa com a privacidade e proteção de dados, queremos saber se você ainda tem interesse, o Novo Mercado fez isso de forma magnífica. Então, ele perguntou mais uma vez se eu queria estar na base. Você tenta trazer aquela coisa você ainda quer receber o meu conteúdo? Eu posso continuar tratando seus dados? E quem cala não consente não, tá? Se eu não responder, então a estratégia das empresas está sendo, você manda uma vez, a pessoa não respondeu, você manda a segunda vez, a pessoa não respondeu, na terceira vez, se tu não pegasses o consentimento dela, exclui aquele e-mail da tua base, porque quem cala na LGPD não consente. É exatamente o que a gente falou agora. O consentimento ele tem que ser expresso e inequívoco. E outra coisa, ele é revogável a qualquer momento. Como assim? Talvez há 6 anos atrás, quando a Bibi estivesse para nascer, eu estivesse preocupada querendo buscar conteúdos de como fazer minha filha dormir 24 horas seguidas sem acordar a noite inteira. Só que hoje ela já dorme bem.
Então, para mim, não é mais interessante receber esse tipo de conteúdo. Se eu for lá e eu quiser me descadastrar da base, todo mundo tem que ter a opção do unsubscribe. E não é aquele se descadastre aqui em letrinha desse tamanho que você clica, muitas vezes não funciona. Isso é um dos direitos do titular que podem trazer como consequência multas da agência, tá? Tudo que for resposta de direito de titular, eu pedi para sair da tua base, você não me tirou, eu perguntei como os meus dados estão sendo tratados, você não me respondeu, tudo isso daqui você tem pela lei você tem um prazo de 15 dias para responder pro titular, tá? Falamos um pouquinho de consentimento, que é uma das bases legais. Tudo tem que ser consentimento? Não, a LGPD não é só consentimento. Esse é uma delas, mas que pra gente, aqui, né, pro pessoal da área, letra pequena, pro pessoal da área é super importante. Então, todo mundo saindo daqui, revendo a janelinha do consentimento do site, não só do de vocês, como dos clientes, porque isso vai ser um diferencial também, tá? O que vai mudar na rotina das agências? Eu acho que muita coisa. Primeiro, a forma como a gente vai estar querendo entregar o resultado e o quanto essa organização, o quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para fazer a gente criar processos, né? Porque o que a lei diz é que a gente tem que mapear o fluxo dos dados. Como é que você vai saber responder um titular se você não tiver bem mapeado onde estão os dados, qual é a plataforma que você usa, se ficar indisponível, você não souber se os e-mails estão armazenados no servidor em nuvem ou no servidor local. Então, o que a gente vai ter daqui para frente, que alguém comentou aí no comecinho da aula, é o Privacy by Design. É a privacidade desde a concepção. Então, quero que todo mundo saia daqui com isso na cabeça e a partir de amanhã, qualquer cliente que vocês forem fechar, vocês já pensem, vá anotar o fluxo de dados desse cliente desde a hora que o cliente entrou ali para dentro do teu negócio. Então, dando um exemplo bem simples, um cliente fechou um contrato com você. Um parênteses. A Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica para CNPJs, tá? Então, a gente está falando de titular de dados pessoais, pessoas naturais. Então, é só CPF. Você contratou um serviço, você pegou ali o CPF da pessoa e começou a tratar os dados. Você precisa falar para a pessoa que você pegou o CPF dela porque você precisa elaborar um contrato? Isso está na lei. A gente não pode emitir um contrato sem o CPF. Você precisa falar para a pessoa que você pegou o CPF dela para emitir nota fiscal? É uma obrigação, né? Uma obrigação legal emitir nota fiscal. Então, são coisas que a gente precisa fazer, que a gente não precisa da autorização da pessoa. A gente tem ali uma base legal que vai defender essa nossa coleta. Agora, se a gente falar que você está capturando ali o meu e-mail para você... E que você, quando eu aceitar baixar aquele conteúdo, eu vou estar dando o meu aceite para você distribuir com todos os seus parceiros. É muito amplo, né? É muito generalizado. A gente não pode mais fazer isso. Então, a coleta ela vai ter que ser específica. E se você for compartilhar, a gente adora se cadastrar em evento, mas a gente sabe que se o evento está ali, é de graça, possivelmente os patrocinadores do evento, eles estão ali para depois saber quem é o público de interesse. Então, coloca lá embaixo... seja para cadastro de lead ou para qualquer campanha, aonde vai estar sendo utilizado o dado e com quem está sendo distribuído. Aquela coisa para todos os nossos parceiros do mundo inteiro, isso não existe mais. A gente precisa ser um pouco mais específico, tá? Template para o e-mail? Tem bastante template na internet. Se vocês colocarem lá na... LGPD não é template, a LGPD ela varia de acordo com o nosso negócio, mas com relação ao consentimento, sim. Hoje a gente tem até algumas ferramentas legais que depois vocês podem testar, desde um Privacy Tools, uma Dados Legais ou um Untrust, que é uma ferramenta muito mais robusta, mas dependendo do tamanho do negócio, ter uma ferramenta que gerencie esse tipo de processo é importante sim, tá bom? Muita gente perdido na LGPD. Bem legal, vocês vão se achar. Então, agências, profissionais de marketing, qualquer pessoa que esteja vendendo qualquer coisa para alguém, todo mundo vai ter impacto, desde a hora da coleta até a hora da exclusão, tá bom? Anotem isso, que é super importante. Uma pergunta que passou ali, o que eu faço para me adequar? Não é o que você faz agora, é o que você vai fazer daqui para frente. LGPD é filme, não é foto. Então, se você começou a se adequar à LGPD hoje, não ache que amanhã, ou porque você colocou ali
um opt-in, se arrumou o teu opt-in, ou porque você falou os cookies que estão sendo coletados que você está adequado. Não. É processo, é uma lei multidisciplinar, a gente não consegue fazer LGPD só advogado e marketing ou advogado e financeiro. É uma lei multidisciplinar. Tem que estar toda a alta gestão da empresa, a TI, o jurídico, todo mundo caminhando lado a lado, porque você como marketing, você pode saber aonde estão armazenados, qual é a ferramenta de marketing que usa, mas talvez você não saiba quais os servidores ou qual é a forma que o backup está sendo feito no servidor, se é um backup diário, se é um backup semanal. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar, sim. Primeiro passo que a lei fala para a gente se preocupar é relacionado à conscientização. Você acha que adiantaria você colocar um sistema, um firewall ou algum sistema para te proteger de eventuais vazamentos de dados? Se você não soubesse que o sistema está ali, ou se a empresa contratasse um super software de monitoração, mas esse software precisasse estar atualizado e você como usuário não fosse lá e clicasse no atualizar, esses pequenos cuidados do dia a dia, às vezes eles parecem chatos, eles tomam o nosso tempo, mas são coisas que a gente precisa saber. Ou você, como eu presa, ou a empresa para quem você presta serviço, ou a empresa na qual eu trabalho. Todo mundo tem que estar com a cultura da privacidade e proteção de dados na cabeça. Não adianta sempre que atualizar ali o meu sistema operacional e falar que precisa de uma atualização, eu, Carol, não colocar em atualizar agora. Eu falo daqui 4 horas, me lembra daqui 8 horas. Todas essas atualizações, esses patches, eles são atualizações que trazem melhorias nos sistemas e hoje em dia, com o número de vazamentos aí, né? Ontem saiu uma reportagem falando que só nesses 7 meses de 2021 a gente já teve maior quantidade de vazamentos do que o ano passado inteiro. Então, todas essas empresas, elas estão sempre focadas em melhorias contínuas relacionadas à segurança da informação. Conscientize você, os seus colaboradores, a sua empresa. Para o exemplo da pessoa que tem negócio físico, mas eu não preciso, eu não tenho nada. Gente, precisa. Nem que seja uma política da mesa limpa, do papel virado. Mas como assim, Carol? Assim. De repente eu vou na tua imobiliária, que é um negócio físico, porque eu estou procurando um apartamento. E eu olho na sua mesa e eu vejo um contrato que você está ali para assinar como dono da imobiliária ou com o seu corretor. Eu vejo ali um contrato virado e olho e falo, nossa, conheço essa pessoa desse contrato. Só que aí eu vejo que ele está alugando uma sala, mas não é com a mulher dele, que é minha amiga. Eu vejo que ele está alugando uma sala com outra pessoa. Então, assim, a informação, ela não está segura em lugar nenhum. Ninguém vai estar 100% seguro. Então, online e offline, se sou só eu e a tia que me ajuda com o café, ou eu e meus 100 funcionários, a gente tem que tomar cuidado. Política do papel virado, política da mesa limpa, são coisas que no dia a dia parecem bobas, mas que elas trazem a diferença. Mais uma burocracia que vem em cima só para encher o saco do pequeno empresário. Então, na verdade, eu não enxergo a Lei Geral de Proteção de Dados como uma burocracia, mas eu já tive esse meu momento também, parecendo que ia ser um bug do milênio, né? Mas essa lei ela veio para trazer mais segurança, e se você tem ali a cultura da privacidade, você não precisa, o processo de adequação que você está fazendo hoje, ele vai funcionar para os próximos anos da sua empresa. Você vai só atualizando aquilo lá, Fernando. Então, eu acho que não é só para o pequeno empresário, ela vai vir também para as grandes empresas, e o pequeno empresário, sim, é ele quem sente mais, porque a gente tem que correr atrás trocar a roda do caminhão com ele andando, né? A gente não tem uma verba para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu entendo o impacto e sei que está todo mundo bem, bem assustado, mas a boa notícia é que se a gente sair daqui entendendo que privacidade não se faz sozinho e mudando um pouquinho por dia do nosso negócio, hoje você já sai daqui querendo fazer alguma coisa de melhor, você já está cumprindo um dos requisitos da lei, que é mostrar que você está em processo de adequação e que você está tomando as medidas necessárias para proteger os dados do titular. Depois eu vou tentar ver as perguntas, gente. Segundo passo, depois que você entendeu que a Lei Geral de Proteção de Dados está aí e que a gente precisa cuidar do que não é nosso, né? Porque se fosse nosso, se a gente ganhasse dinheiro, né, para esses dados serem trabalhados, não teria problema, porque
a gente estaria sendo monetizado por algo nosso. Mas a gente tem que ter a noção, né, de que tudo isso que a gente faz, todo esse sistema, essa economia, essa análise do Big Data, ela vem para trazer melhorias, não só para fins econômicos, mas para fins com a finalidade de crescimento dos negócios, tá? Então, o segundo passo, depois que a gente conscientizou, é mapear os dados e o ciclo de vida do negócio. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer o mapeamento de dados? Eu, Carol, gosto de fazer, eu uso o Canva para tudo, né? Então, eu gosto de fazer, baixei ali um Canvas qualquer da internet e eu coloco ali desde a coleta. Então, hoje eu estou coletando o CPF para fazer uma campanha que vai ser compartilhada com um fornecedor meu que vende roteador. Então, eu já vou colocando, desde a data que eu estou pegando aquele dado para dentro do meu sistema, todo o ciclo de compartilhamento, quem vai ter acesso a esses dados. Eu já procuro uma base legal, então, a hora que eu estou pegando ali, porque eu vou coletar, eu vou lá na lei, eu já coloco uma base legal, pode ser o consentimento, pode ser execução de contrato, pode ser o legítimo interesse, que é o famoso LIA, né? É um pouquinho difícil a gente conseguir colocar o LIA como padrão para qualquer coleta, porque o legítimo interesse ele requer prova. Então, a NPD ela diz que quando a gente for colocar algumas fases do tratamento como legítimo interesse, a gente teria que ter um relatório do legítimo interesse. Então, eu costumo evitar e costumo trabalhar nas bases legais que são mais tranquilas. Então, colocou com quem vai ser compartilhado, colocou ali quais as finalidades da coleta. Então, se eu estou fazendo um cursinho pré-vestibular, talvez seja legal eu perguntar para a pessoa se ela já se formou, né? Um cursinho pré-vestibular, talvez seja bacana a gente perguntar aonde, em que escola ela estudou, talvez o perfil, né? O quanto a renda familiar, para a gente conseguir saber se aquela pessoa mais para frente não conseguiu ali fazer o cursinho, o intensivão, mas a gente consegue fazer ali um downsell, vender algum produto mais barato para ela, de repente um teste vocacional. Então, toda a coleta de dados a gente já vai mapeando. Descobrir uma finalidade, deixamos o nosso usuário, o titular, ciente de que a gente está coletando para aquilo. Agora a gente vai cuidar do que está de trás da nossa vitrine, que é a segurança. Onde esses dados estão armazenados? Qual é a nossa política de retenção? Por quanto tempo eles estão armazenados? O que eu estou fazendo para garantir que ninguém acesse essa minha base com 5.000 leads? O meu arquivo é criptografado? Eu tenho uma auditoria? De repente, só o pessoal do marketing nível 3 tem acesso a essa base gigante? Ah, mas isso é importante? É super importante, porque não só como estratégia do seu negócio, se você pegar vou dar um exemplo que todo mundo deve ter visto, o vazamento de dados de um hospital super grande em São Paulo, que não foi um erro de segurança, foi o lado mais vulnerável da lei, a gente, o ser humano. Alguém deixou uma planilha aberta e aquela planilha vazou. Então, como você está cuidando? Você está fazendo, se der um problema no seu HD, você tem um backup em nuvem ou você tem um backup local no seu escritório? E se for um backup local no seu escritório, o servidor fica onde? Tem chave para acessar essa salinha do servidor? Porque a lei ela fala muito também em disponibilidade. Incidente de dados, vazamento de dados não é o único problema da lei. A gente está muito acostumado com vazamento porque é o que a mídia mais nos traz, né? Todo dia um vazamento, é vazamento no Serasa, é vazamento no LinkedIn, mas o vazamento ele é um dos tipos de incidente. Se um funcionário seu sai para atender um cliente com um pendrive e perde esse pendrive que tinha dados pessoais, esse é um tipo de incidente que também tem que ser comunicado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? A gente conscientizou, a gente já fez o mapeamento, desde a coleta, por onde ele passa, qual é a base legal, qual é o requisito de segurança, né? Mas por que eu tenho que me preocupar? Porque a lei diz que a gente precisa deixar o titular seguro de que os dados estão sendo bem cuidados. E não se faz privacidade sem segurança da informação. A gente até consegue fazer o inverso, mas é impossível a gente falar em privacidade se não falar na proteção desses dados. Um exemplo corriqueiro, é mais fácil uma pessoa, quando você chega na sua casa, você só fecha a porta ou você passa a chave também? Então,
cada passo que a gente vai dando para dificultar o acesso onde a pessoa não é bem-vinda, é uma forma da gente estar se preocupando com a privacidade e proteção de dados. Conscientizamos, fizemos um mapeamento. Ter esse mapeamento é importante até para quem faz muito manualmente. Hoje a Carol pediu para trocar um dado. Deixa eu ver um exemplo legal. Fizemos uma campanha de parabéns e vocês me mandaram hoje um parabéns que eu tenho desconto de 10% na plataforma de vocês. Só que meu aniversário não é hoje, é dia 18 de dezembro. Então, se eu olhar, eu posso chegar e falar para vocês, olha, pessoal, eu quero alterar, eu quero corrigir esses dados porque eles estão incorretos. Dois problemas não, né? O lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que você vai ter que corrigir. Se a gente faz isso numa base grande, se você não tem uma ferramenta para te ajudar e tem que ser tudo manual, pode dar um pouco de trabalho. O lado bom é que você engajou comigo, a gente já tem ali uma troca e você vai conseguir fazer uma campanha mais assertiva da próxima vez. Tá bom? Mas por isso a importância do mapeamento dos dados pessoais. Ai, meu Deus. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Um assunto importante. Quanto mais a gente entender que a lei não veio para atrapalhar os nossos negócios, a gente consegue lidar com isso de uma forma mais leve. E se você acha que não precisa se preocupar, uma das coisas da lei é que quem não está se adequando à lei pode ter o contrato rescindido por justa causa. Ai, vamos lá, Carol, me dê um exemplo novamente. Eu contrato você e eu só fecho negócios com multinacionais. Minha empresa só contrata, só tem negócio com gente fera da Europa, empresas que estão com sede em vários países. Essas empresas todas, elas estão enviando relatórios de auditoria para saber se a gente está se preocupando. Se em algum momento eu não tiver indícios de que eu estou preocupada, que a gente deu o primeiro passo, olha, sim, eu estou preocupada. Ontem eu já assisti uma aula sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eu já estou, a partir de hoje, revendo todos os sites dos meus clientes, eu já estou revendo todo o fluxo, quem fica com a chave da pastinha da minha igreja, onde eu guardo os dados dos dizimistas. Você concorda que, de repente, se alguém tem acesso a isso, a pessoa consegue saber que eu contribuo com um absurdo para uma igreja e que, então, talvez eu tenha um poder aquisitivo mais alto? A gente consegue saber, né? Pelo que a pessoa está vendo ali na fichinha. Então, é o exemplo de tranca a chave, quem tem acesso à chave, se bater alguém... Ah, mas roubaram, tudo bem, roubaram. E o que você fez para impedir que não roubassem? Ah, a chave ficava com a dona Sônia na secretaria da igreja. Vamos procurar a dona Sônia na secretaria da igreja, entendeu? Então, você tem que mostrar que o caminho está sendo feito, tá bom? Depois que a gente mapeou, a gente vai ter que criar uma política de segurança contra o roubo de dados ou qualquer incidente. E a política de segurança não é a PSI, como a gente chama dentro de uma empresa, não é algo que tem que ser mega, ultra... Nossa, preciso contratar uma empresa para fazer uma PSI? Seria ótimo, mas hoje em dia a gente já pode fazer uma PSI mínima. É o que você está fazendo para proteger o dado do seu cliente, onde está esse dado, e se acontecer alguma coisa, você vai avisar primeiro o seu chefe ou você vai avisar primeiro o seu TI para bloquear o seu acesso? Ou você vai avisar primeiro o seu jurídico para ele entrar em contato com a ANPD e comunicar? Então, simplesmente a política ela diz o que vai ser feito e como deve ser feito. Se você me perguntar, e se os dados vazarem, eu certamente vou te falar, não é e se vazar, é quando vai vazar. Seja na sua plataforma, na plataforma mais robusta do mundo, os vazamentos, enquanto a gente está aqui assistindo essa aula, com certeza tem milhares de hackers trabalhando a todo instante, porque dados eles têm muito valor. Eles têm muito valor mesmo. E hoje a gente entra aí na Dark Web. Antigamente a gente ia na Santa Efigênia e comprava um CDzinho com uma base de e-mails, né? Mas hoje em dia a gente consegue ver aí na Dark Web os nossos dados sendo vendidos por valores estritamente caros, porque é o tiro certeiro aonde a empresa quer chegar. Ferramentas usar, o RD, por exemplo, precisa contratar outras ferramentas? Valéria, essa sua pergunta é super interessante. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tenho uma ferramenta que super é adequada. Só que o RD Station ela é simplesmente a sua ferramenta apenas de marketing. Se você tem uma empresa e na sua empresa você tem funcionários, no momento que você está contratando esses funcionários, você está na função de controladora e você precisa cuidar dos dados dos seus funcionários.
isso não tem nada a ver com RD ou com a plataforma de e-mail, né? Então, você precisa controlar os dados. Então, quem vai ter acesso ao contrato do meu funcionário, se ele vai para uma contabilidade, se ele não vai. Eu estou dando um exemplo de um contrato porque é algo que diz muito do funcionário, né? Então, no contrato diz quando ele começou na nossa empresa, o salário, a gente precisa dos dados dos familiares, então são dados dos beneficiários, se ele fizer opção pelo nosso plano de saúde. Então, o RD Station, ele está ali como uma plataforma de captação dos seus leads, plataforma para você fazer campanhas, mas ele, assim, é um ladinho da LGPD. Tudo que acontece dentro da sua empresa, como eu dei o exemplo, por exemplo, do servidor que estava com a porta destrancada, o mapeamento do fluxo de dados ele vai acontecer em todos os setores. Então, hoje, meu RH, se eu dispensei o meu funcionário Rodrigo, o que eu vou fazer? Eu vou dispensar ele ou eu vou antes pedir para o meu TI desabilitar o e-mail dele? Porque ele tem acesso a toda a minha base do RD. Ele trabalhava no meu marketing. Se eu dispensar o Rodrigo antes de desabilitar os acessos, não pode ser que ele queira que ele faça uma cópia daquela minha base, dos meus leads? Só que no momento que o Rodrigo é teu funcionário, você está responsável pelos dados, você é a controladora, então o marketing é só a pitadinha. Mas sim, o RD Station é uma ferramenta ótima, mas você consegue lá, né, ter um ótimo unsubscribe, que é a gestão do consentimento, a pessoa sair de dentro da plataforma sem dificuldade. Tudo isso você consegue saber, mas marketing é só um pouquinho do teu processo, tá bom? Josiane, se vazou dados, a gente tem um site que é o Have I Been Pwned? Depois eu vou pedir para colocarem, talvez para vocês conseguirem acessar. Você coloca lá o teu e-mail e você consegue saber se você já foi vazado. Eu, por exemplo, tenho vários vazamentos, né? Eu estou no do Dropbox, eu estou no do Hotel Urbano, eu estou em vários deles. Mas sim, a gente consegue saber, não de certa forma todos os vazamentos, mas lá esses que são mais divulgados na mídia, todos eles estão lá e você pode conseguir ter acesso a tudo isso. Depois que você conscientizou, você mapeou seus dados para saber onde tem dados pessoais, e a gente falou, o RD Station é um bom exemplo de uma plataforma que coleta os dados em marketing, mas a gente consegue coletar dado na portaria do teu prédio. Quando a pessoa vai acessar o teu prédio, de certa forma está havendo uma coleta de dados, né? Se é para segurança, se é como controle de acesso, tudo isso daí tem que ser mapeado. Fizemos a nossa política de segurança da informação. Quais são os dados mais visados, já que a gente está falando... Ah, que legal, o Daniel colocou o site. Já que a gente está falando aqui, né, de saber se os dados vazaram ou não, quais são os dados mais visados? Cartão de crédito, informação corporativa, por isso a importância com a galera de recursos humanos, lista de cliente e contato, né, isso daí vale ouro, processo de fabricação, foto é um dado pessoal, hoje em dia a gente vê aí inúmeros golpes sendo aplicados, né, seja porque usaram o nosso WhatsApp, tá com uma foto nossa pedindo dinheiro, e código-fonte de software. Esses são só alguns dos dados, mas lá você consegue saber qual a maioria dos dados vazados. Como evitar violação e roubo de dado? Habilitando, trancando cada portinha dessa que a gente vai saindo, né? Então, no nosso celular, WhatsApp. Bastante gente faz negócio, né? O WhatsApp, ele não deveria ser uma ferramenta de colaboração, apenas de comunicação, mas hoje em dia, por conta de ser uma comunicação muito fácil, né? Assíncrona, a pessoa lê a mensagem ali na hora que ela pode, o WhatsApp, ele é um dos caminhos para você começar a sair daqui com essa cultura da segurança da informação. Vai lá e vê se você está com o duplo fator de autenticação habilitado. É uma chavinha a mais. Manter os softwares atualizados é super importante. Criptografia de disco, backup, né? Hoje eu gosto muito, a gente fala em backup, eu gosto muito da nuvem, e não porque o backup local, backup local é muito mais fácil, eu uso meu HD externo. É que é muito mais fácil você perder o teu HD externo com dados do cliente do que você ter ali os teus arquivos em nuvem, algum problema com os teus arquivos em nuvem. Então, evitar violação e roubo de dado é cuidado, é trabalhinho de formiga, é você conscientizar o seu time e é você saber que o duplo fator ele não tem que estar só no WhatsApp, ele pode estar em todas as ferramentas de trabalho. Hoje a gente já tem duplo fator no Instagram, a gente já tem duplo fator no Telegram, no Trello, que é uma ferramenta super bacana aqui. Usar ferramentas que tenham foco em segurança. Eu não sei, a maioria das pessoas usa Gmail ou algumas usam também Microsoft, mas a gente consegue ali já habilitar algumas coisas que trazem mais segurança para o nosso negócio. São chatas,
mas elas trazem segurança. Exemplo, a cada 30 dias política de troca de senha. Nossa, mas é tão chato, a cada 30 dias ele fica mandando a gente trocar senha? É chato, mas se ele não pedir, você não vai trocar. E sabe como eu sei disso? Porque a gente tem ali uma grande porcentagem de vazamento de dados e de roubos de senha por e-mails inativos que estão com a mesma senha lá há 20, 30 anos. Sério? Sério. Então, sempre colocar um passo a mais para que a pessoa não consiga invadir os seus dados. O Fernando, ele ganhou na Mega Sena, nenhum vazamento. Essas pessoas são muito... Recebimentos via Pix, muito golpe, o pessoal do Pix. Os bancos estão tendo muito problemas, tem gente que está fazendo transações via Pix, sem nem ter Pix cadastrado, né? Estão transferindo o dinheiro da conta dessas pessoas sem nem que elas saibam o que é Pix. Nosso quarto passo, um plano de vazamento. Não adianta você saber onde estão os dados do seu cliente, conscientizar que isso é importante, proteger esses dados, se você não tiver um plano de resposta a incidente. E foi o exemplo que eu dei aqui. Dados vazaram, perdemos uma planilha super importante. A gente vai avisar quem? Primeiro, o titular, a gente vai avisar o nosso chefe, a gente vai avisar a TI para bloquear aquele acesso. Então, ter um plano de resposta, o que será feito e como será feito, é um dos requisitos ali da lei. Conscientização, mapeamento, segurança e um plano de resposta a incidentes. Nesse plano de resposta é legal você ter qual é a análise no impacto nos negócios, né? Então, a indisponibilidade, de repente, se cai aqui, não, nem vou dar um exemplo daqui, vou dar um exemplo mais corriqueiro do meu dia a dia. Se cai um sistema de abertura de chamados na minha empresa, que é uma empresa prestadora de serviços em TI. Como os meus clientes, qual seria a próxima opção, né? Se ele não conseguir abrir o chamado pelo sistema, eu tenho um telefone de redundância. Se não tiver só telefone, tem gente que não tem só telefone, eu tenho que ter um canal para o cliente abrir o chamado dele via e-mail? Sim, porque o que eu não posso é deixar o cliente sem ter acesso aos dados pessoais em algum momento. Então, a gente tem que ter essa análise para que o cliente não seja afetado pela indisponibilidade dos dados dele, tá? Qual o método para recuperar desastre? Se eu estou na nuvem, é só eu pedir um restore? Se eu estou com um backup em fita, demora mais para restaurar? Esse tempo que o meu cliente vai ficar sem acesso, eu vou prejudicar o negócio dele? Como a gente vai fazer para fazer o rollback e recuperar tudo isso, tá? Identificar quais são os dados confidenciais. É importante, sempre que a gente for fazer um mapeamento de dados, eu vou até dar um exemplo do que eu faço no meu Canvas, eu coloco sempre os dados pessoais que eu estou coletando para aquela finalidade e eu coloco em vermelho o que é dado sensível. Porque aí eu já sei que para aquele dado sensível eu vou ter que ter um cuidado especial, tá? Uma coisa é vazar uma planilha contendo ali 400 mil e-mails. Outra coisa talvez seja vazar uma planilha contendo os 400 e-mails dos alunos da escola mais cara de São Paulo. Vocês entendem? Não é que, nossa, o meu e-mail não é tão importante quanto aquele aluno? Até que sim, todos os dados são importantes, né? Nós somos o titular, a gente sabe o quanto vale o nosso dado, né? A importância que tem. Mas você consegue ver o tipo de informação? Talvez aquela escola ali que tem aqueles 400, que a gente sabia, aqueles 400 alunos que estudam nas escolas mais caras, isso possa trazer algum tipo de benefício ou para a concorrência ou para qualquer outro, ou até para fim de manipulação, envio de propaganda, tá? Definir a ação com base na gravidade do ataque. Obviamente que se vazou uma lista com 10 e-mails, não é a mesma coisa do que vazar a lista com 300 mil CPFs que estavam na minha base de dados. Então, vamos dar mais importância, vamos ao nível da criticidade, né? O que é mais crítico, a resposta tem que ser mais curta, tá? Avaliar o risco do seu ambiente de TI e analisar na legislação sobre a violação de dados. Lá na LGPD, quem escaneou ali no nosso código, tem um capítulo específico falando só sobre o que a legislação fala sobre o vazamento de dados. Mas não esperem acontecer. Todo mundo está nos vazamentos que eu estou também, Canva, vazou muito. Não esperem acontecer, saiam já preocupados com aquela privacy by design. Eu fui contratado para fazer agora um aplicativo. Me acharam aqui na base do Novo Mercado, eu estou lá no portal e eu vou fazer um aplicativo para uma empresa. Quando você for fazer esse aplicativo, coloca ali na tua proposta de venda que o teu aplicativo já vai ter essa questão da privacidade desde o nascimento, desde a concepção. Eu tenho certeza que
esse plus, né, de que estamos preocupados com a sua privacidade, vai ser um diferencial na hora de você vender qualquer negócio. Hoje em dia, sabe aquela avaliação que a gente tem, né? A gente tem avaliação, 5 estrelas, 4 estrelas. Um profissional que tem a cultura da segurança, da privacidade e de proteção de dados como diferencial, ele já vai sair na frente dos demais, tá bom? Quinto passo, treinar a sua equipe. Pode ser que hoje você seja o seu marketing, você faça as campanhas dos seus clientes, mas pode ser que o seu negócio escale, assim como o novo mercado escalou. Adiantaria a gente estar aqui falando de privacidade se toda essa galera que faz isso acontecer não entendesse o porquê a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados? Então, eu notei que quando eu fui convidada para estar aqui falando com vocês desse assunto, desde a pessoa que entrou em contato comigo para saber como a gente divulgaria, ela já sabia do que se tratava a Lei Geral de Proteção de Dados. No site a gente já tem todo o canal de privacidade, então você já percebe que eu não cheguei aqui para falar de um assunto que ninguém sabia. Treine a sua equipe, porque na ausência de uma pessoa, se um dia alguma coisa acontecer dentro do novo mercado, não é só o Ícaro que tem que saber o caminho das pedras. Todo mundo que está aqui, o Rodrigo, o Edu, todo mundo tem que saber como se portar, quem vamos comunicar e o que a gente vai fazer. Privacidade não se faz sozinho, tá? Ninguém consegue fazer privacidade, vou cuidar de tudo, eu sou o galã da proteção de dados. Não, todo mundo tem que saber como a gente vai ter uma conduta para depois a gente conseguir comunicar eventual problema ou incidente, tá? Ferramentas eficazes na proteção de dados, eu gosto de falar de que não adianta você contratar a ferramenta mais cara se você não fizer bom uso. Então comece com o que a gente tem. Habilite o duplo fator, troque a sua senha, coloque senha forte com caractere, evite colocar a mesma senha em todos os aplicativos. Tudo isso faz com que a gente melhore o nosso processo e a gente consiga adotar as ferramentas eficazes. Ter ferramentas que cuidem, que sejam eficientes na proteção dos dados, está lá na lei. Então, vazou um dado, tá, mas o que você fazia para proteger essa planilha? Ai, não tinha nada. Não, que seja pelo menos um arquivo criptografado ou que esteja com uma pasta com acesso restrito. Então, a gente tem que sempre estar utilizando as ferramentas eficazes e não é só ter a ferramenta. É habilitar e fazer bom uso, tá bom? Aqui eu passei alguns exemplos, mas são exemplos mais para empresas mais do ramo mais de tecnologia. Por último passo, testar o seu plano. Sabe o que eu tenho feito bastante com os meus clientes? Talvez porque o meu segmento do meu negócio seja a privacidade e proteção de dados. A gente dispara e-mails de phishing. Obviamente, depois que eu já treinei, né, o meu cliente, que eu já dei meu treinamento, meu workshop de segurança da informação, a gente pode disparar alguns e-mails de phishing para ver quem está abrindo, se depois do meu treinamento a pessoa está mais preocupada, se ela está um pouquinho mais, nossa, deixa eu tomar mais cuidado. Então, hoje eu recebi um e-mail falando que, caramba, minha mãe foi sorteada para a fila da vacina, com, 3 meses de antecedência. Será que eu clicaria? Será que amanhã, quando a gente sair daqui, a gente vai clicar naquele e-mail que diz que a gente ganhou o ingresso para o Rock in Rio 2025 com tudo pago? Quando você receber um SMS falando que o banco está pedindo atualização do seu cadastro, será que você vai sair clicando em todos os links? Então, testar se o que você está fazendo é eficiente é uma das melhores uma das melhores coisas, né? Que a gente erre dentro da nossa casa, mas que a gente não erre para o mundo ver, né? Dano reputacional, dano de imagem, ainda mais sendo aluno do novo mercado, eu não quero ninguém daqui tendo problema com privacidade e proteção de dados. Olha lá, a Carola está falando que no trabalho dela fazem isso para ver se o pessoal identifica. E o legal de você trabalhar essa cultura da segurança da informação é que a gente consegue saber qual o setor que está precisando de mais carinho, de mais cuidado com relação à privacidade e proteção de dados, né? Exemplo simples, o TI sabe, né, que a gente está ali num processo contínuo de adequação, de implementação de melhorias. Mas talvez o meu time de vendas não esteja tão preocupado, né? A galera tá lá vendendo, tentando ali no suor, bater meta, trazer negócio para a empresa. Vamos dar uma atenção para esse time? Vamos conscientizar? Vamos conversar e falar que privacidade não se faz sozinho e que são passinhos de formiga? Talvez quando a gente for na farmácia na próxima vez, vamos perguntar? Tá coletando meu CPF? Mas por quê? É só para isso? Deixa eu comentar com vocês uma coisa antes da gente finalizar, que eu já tô quase aqui no meu tempo.
Eu tô falando muito desse assunto de farmácia, mas vocês percebem o quão os nossos dados falam sobre a gente? Imagina se a farmácia que eu compro, que sabe que eu tomo meu remédio da tireoide há 17 anos, em algum momento, sem o meu consentimento, compartilha esses meus dados dos remédios que eu tomo nos últimos 17 anos com o meu plano de saúde. Será que na renovação do plano, o plano ia querer a Carol lá? Ela tem síndrome do pânico, ela toma remédio para tireoide há 17 anos, ela toma Advil toda semana. Então, percebe? Coisas básicas do nosso dia a dia, vamos ali fazer o download do aplicativo do nosso seguro, para ter ali, né, seja qual for a sua seguradora, a gente vai tão no automático, aceito, aceito, aceito. Você sabia que quando você compartilha os teus dados de localização, você está lá indo viajar para o interior com a família, né? Vendemos, batemos as metas, fechamos um monte de negócio aqui dentro do novo mercado, vamos viajar. E lá, habilitamos o Waze, estamos na estrada, batemos o carro. Você sabia que se eu tiver com o Waze habilitado e eu compartilhei ali com o meu seguro os meus dados de localização, ele pode vir a negar, cobrir a minha apólice ali, o meu sinistro, porque ele viu que eu estava 10 quilômetros acima da velocidade na estrada? Então, quem são os nossos dados? Essa lei veio mesmo para atrapalhar os negócios? Ou ela veio para proteger nós? Ela veio para proteger o titular de dado? Nossa, mas eu não falei que não era para você saber que eu estava aqui a 62 por hora, mas você deixou. Você não leu o que estava escrito. Então, entendeu como agora as pessoas estão tendo que se preocupar mais na forma como elas falam para a gente? Será que se na hora aparecesse assim em amarelo ou em vermelho, Carol, compartilhando a sua localização, você está deixando que eu saiba quantos quilômetros você está por hora, o último posto que se abasteceu? Então, vocês percebem aquilo que eu falei lá no começo? Que tudo que a gente vai deixando ali, a gente vai deixando rastro pelo caminho e que tudo isso está construindo o nosso perfil de consumo, que há 10, 20 anos atrás, antes de eu abrir um negócio, ou sei lá, há 2 anos atrás, antes de eu ser aluna do Novo Mercado, eu estava super mal de grana e eu tinha acordo com cheque especial. Será que isso daí as pessoas podem trabalhar? Eles podem saber agora que eu ganho muito mais e que eu quero, de repente, vir me oferecer um cartão mais bacana, com limite maior? Então, eu não quero que ninguém se assuste. A Lei Geral de Proteção de Dados, já vou responder aqui essas últimas perguntas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para trazer segurança. Num primeiro momento pode parecer tudo muito uau, mas a nossa intenção hoje era que vocês saíssem daqui entendendo que existe uma lei que já está em vigor desde 18 de setembro do ano passado e que a partir do mês que vem, 1º de agosto, ela começa as multas começam a ser aplicadas. Se vai todo mundo ser multado? Não, eu acho que não. Mas que vai todo mundo sair muito mais seguro e que a gente vai sair daqui muito melhor do que a gente entrou e respeitando muito mais a importância, né? Cuidando muito mais daquele CPF ou daquele e-mail que está na nossa base de dados. Eu não tenho dúvida que sim. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui um pouquinho melhor do que entrou. E eu também já quero deixar, né, os meus... antes de eu finalizar... Falei para vocês que Lei Geral de Proteção de Dados não é foto, é filme, então lembre-se que é um plano contínuo, tá? A gente vai... Deixa eu voltar. A gente vai conhecer, a gente vai definir nossa estratégia, a gente vai implementar e a gente vai melhorar. A gente vai sempre melhorar, porque se você não tinha o backup hoje, e você vai colocar lá na hora que você mapear os seus dados, que você captou o e-mail, mas que você não tinha o backup desses e-mails, você já vai saber que você precisa ter um backup. Então, vai todo mundo ter alguma melhora. E essa melhoria contínua que a gente fala, ela não é só para o negócio, tá? Ela é para todo o fluxo da nossa informação. Sem dúvida, todo mundo já usou o WhatsApp um dia na vida, né? Então, eu comentei com vocês aqui que uma das ferramentas é habilitar o duplo fator de autenticação. Antes de eu agradecer, eu só quero responder. Programa de conscientização é um dos programas, é um dos temas mais importantes, eu não tenho dúvida. Registro de privacidade, que eu falei no início... Qual o registro de privacidade, Pami Moraes? Se você colocar aqui, eu converso com você e tento te ajudar. Tem gente falando qual o caminho para uma pessoa notificar uma empresa que está usando os dados. Esse pessoal aqui é muito ágil.
Bem que eu percebia que essa produção era maravilhosa. Ó, qual o caminho para a gente notificar uma empresa que está usando os dados indevidamente? Para você notificar uma empresa, se você é o titular dos dados, você pode, né? Essa empresa deveria ter um canal de privacidade, assim como a gente tem aqui no Novo Mercado, que é o privacidade arroba, então eu posso entrar em contato aqui com o pessoal do Novo Mercado, você deveria entrar em contato com essa empresa em primeiro lugar. Se essa empresa não te responder, a gente pode seguir outro caminho, né? Que é procurar aí. A Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, eu costumo dizer que ela está para a NPD, já vou terminar, gente. Ela está para a NPD, assim como o CDC está para o Código de Defesa do Consumidor, assim como o CDC está para o PROCON. Quando a gente vai numa loja hoje, a gente não tem ali um CDC sempre, né? E se não tiver, pode ser multado. Então, o PROCON, ele fiscaliza os direitos do consumidor. A NPD, ela vai fiscalizar os direitos dos titulares de dados. Então, se você não conseguiu contato com a empresa e ela continua fazendo uso de forma indevida dos seus dados pessoais, você pode sim entrar, né? A NPD, a autoridade, ela já tá em ação, ela só não está multando, mas você pode abrir uma solicitação junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse seria o caminho número 1, mas sempre tentem primeiro conversar com a empresa, tá? É tudo muito novo para todo mundo. Eu acho que tentar e mostrar para a empresa que ela pode melhorar é o caminho mais adequado nesse primeiro momento, tá? Isso se enquadra tanto para e-mail quanto para ligação. Tudo, José, tudo. Aquela ligação que me fazem oferecendo 1000 vezes o plano de internet que eu já tenho na minha casa, a gente agora tem como conversar e falar, olha, você não tem meu consentimento, eu tenho. Uma coisa é a Carol ter contratado o plano para tantos gigas de acesso à internet. Outra coisa é amanhã estarem me ligando para querer vender um roteador mais moderno. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado. Bom, tem algumas outras perguntas aqui. Órgão público estadual, não tem opção. Tiago, todo mundo vai ter que se adequar. A gente já está vendo grandes iniciativas dos órgãos públicos aqui. Os tribunais de justiça, todo mundo já está com essa melhoria. Então, todo mundo vai ter que se adequar, tá? Tirei uma newsletter. Me ajuda com relação aos dados de sexo, faixa etária e tratamento de dados? Arthur, essa sua pergunta é muito legal. Eu acho que você tem que coletar, se você já quer, né, criar isso baseado na privacidade desde a concepção, pegue simplesmente o que você precisa. Se você vai estar fazendo uma newsletter para pessoas interessadas em receber conteúdos de tecnologia, eu acho que talvez o sexo possa ser legal. Eu não gosto muito de perguntar por conta de fim discriminatório, mas se você vai perguntar só se é homem ou mulher, né? Tudo bem, mas assim, a preferência sexual, se é cis, trans, não sei o que, isso daí já pode ser muito amplo, então eu sugeria que você não perguntasse. A faixa etária eu acho super bacana, até para você conseguir mandar, né, conteúdos mais assertivos. A gente não vai falar de vazamento de dados e, sei lá, ataque ransomware no servidor com uma criança de 2 anos. Então, eu acho que seria legal você conseguir também coletar, mas sempre procura lá na lei uma base legal. A finalidade, consentimento, legítimo interesse, execução de contrato, coletem sempre o mínimo necessário. Meu tempo já está super esgotado, eu não quero... Eu sou uma pessoa que não funciona com aulas muito compridas. Deixa eu tentar subir aqui para agradecer. Mas as minhas redes sociais estão à disposição. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal do Novo Mercado. Falar de LGPD para leigo, a gente viu que não eram apenas leigos que estavam aqui. A gente já esperava isso. O público do Novo Mercado é super diversificado e é por isso que é uma honra estar aqui falando para vocês. O meu Instagram, @carolagoa. Gostaria de falar mais, mas os meus canais eu sempre costumo responder todas as mensagens. Eu vou adorar fazer parte dessa jornada e levar essa cultura da privacidade e proteção de dados adiante. Vou terminar com uma frase da Lígia Zottini, que conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Então saiba o que você está fazendo com o teu dado pessoal, porque a gente até pode esquecer o que a gente fez ontem, mas o sistema, o Big Data e o algoritmo, eles sabem muito mais da gente do que a gente imagina. Quem quiser me marcar em algum conteúdo de privacidade para eu conseguir ajudar vocês, a hashtag é privacidade não se faz sozinho. É um super beijo para a galera do Novo Mercado. Eu sou fã, sou aluna, sou novete e a gente vai junto nessa jornada. A gente se vê em breve ou a gente se vê na nuvem. Até mais!